Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o tema do vídeo é bem puxado, é um vídeo difícil de fazer, porque a opinião sobre esse assunto, né, sobre bater na criança, a gente vai falar sobre bater na criança. Usar o chinelo, usar uma palmada como forma de disciplina, como forma de ensinar a criança uma lição. E eu sei que muita gente que me assiste aqui concorda comigo, e não só comigo, com a ciência, né, com todos os estudos feitos ao longo desses últimos 50 anos, né, sobre que usar a violência com a criança como forma de disciplina, como forma de ensino, não funciona, tá errado. E eu sei que muita gente fala, eu apanhei, deu tudo ok, eu sou melhor por causa disso. Eu sugeriria você fazer uma reflexão maior, assim, realmente, se você é uma melhor pessoa porque você apanhou. Talvez você esteja ok, isso é ótimo, maravilha, mas todo mundo que recebe um certo tipo de disciplina reage de uma forma diferente. Então, se você bateu e se acha ok, faça uma autoavaliação e vê se realmente, assim, o bater foi a melhor opção. Se a disciplina não poderia ter feito de uma forma diferente. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando o seguinte, eu falei assim, vocês acreditam que existem situações ou motivos, mesmo que sejam extremos, que a criança precisa apanhar para aprender uma lição? E eu postei isso há 46 minutos atrás só, então ainda 2.800 pessoas até agora falaram que sim, existem situações que a criança precisa apanhar para aprender uma lição. E mais de 8.000 pessoas falaram não existe situação que a criança precise apanhar para aprender uma lição. E aí eu perguntei, eu falei, em que situação bater na criança seria uma opção? Porque eu queria saber qual situação é essa. Tem muita gente que fala assim, não acredito que bater seja a solução, mas... Aí tem o grande mas, né? Se ele fizer isso, merece apanhar, ou é bom apanhar para aprender. E aí eu queria saber quais eram essas situações, né? E eu vou ler isso mais pro final, antes de terminar o vídeo. E eu vou ler, óbvio, de uma forma anônima. Eu vou ler mais, não para criticar, eu vou ler para trazer opções de disciplina para vocês. Porque eu falo para vocês, bater não é uma opção, não deve ser uma opção. Existem leis, né, contra isso, bater não é uma opção. Aí você vai falar, mas Flávia, você tá errada, na Bíblia fala, né? Provérbios 13, 24. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama o seu tempo castiga. Então fala, né, da vara, fala do castigar, e isso pode ser interpretado de tantas formas, né? E eu sou cristã e eu acredito muito na Bíblia, eu vivo, né, eu tento, né, porque eu sou falha, mas tento viver pelos princípios, né, bíblicos. E eu falo pra vocês que eu não interpreto dessa forma, e eu acredito que hoje Deus olha pra nossa casa, olha pra dentro da nossa família, e eu tenho certeza que se você escolher disciplinar de uma outra forma, você vai estar agradando a Deus. Se você escolher disciplinar com amor, com firmeza, com clareza, com limites, ao invés de bater no seu filho, Deus vai se agradar de você. E eu tenho certeza que as pessoas que usam esse versículo da Bíblia não seguem à risca toda a Bíblia, mas às vezes usa esse pedaço da Bíblia para justificar, né, o seu comportamento. Então eu vou convidar vocês a fazer uma pequena reflexão rápida, assim. Vamos dizer que um cachorro bebezinho, corre aí na sua casa, tal, aí ele pega, morde um fio ali e destrói o seu fio. É ok bater no cachorro? A maioria das pessoas falam que não, né? Bater no cachorro é errado. Quando alguém bate num cachorro, quando alguém faz qualquer coisa com qualquer animal, existe um movimento gigantesco na internet falando o quanto é errado, e eu concordo que é errado, não me entendam mal. Mas assim, existe um movimento tão forte, né? Bateu no cachorro, olha que coitado, o animal indefeso, que não sei o quê. E a criança? A criança é indefesa. Olha o nosso tamanho. Olha o tamanho da criança, olha a nossa experiência de vida, olha a experiência de vida da criança. A criança não tem repertório. A maioria das coisas que a criança apanha é porque ela não tem experiência. E aí você fala, mas eu já falei 1000 vezes. Quantas coisas alguém pede pra você 1000 vezes que você não consegue mudar, que você não consegue arrumar? E você merece apanhar? Você não merece apanhar. É errado bater num idoso? É muito errado. O idoso às vezes já tá, né, com falhas na memória, tá com falhas na coordenação, já não consegue fazer as coisas direito, já fica meio perdido. E aí quem perde a paciência com eles e bate não é errado? É errado. Não é errado bater na sua esposa ou no seu marido?
se você perde a paciência? Imagina se um psicólogo chega pra você e fala assim: olha, a sua esposa não tá fazendo a janta na hora certinha, então ela merece apanhar, porque só assim ela vai aprender. Você pediu uma vez, você pediu 2 vezes, você pediu 3 vezes, ela não aprendeu, ela merece apanhar. Tipo, é tão absurdo, não é um absurdo? O seu marido deixa a toalha na cama todos os dias. Ele merece apanhar. Por quê? Porque quantas vezes você já falou, vocês estão casados há 15 anos e ele continua deixando a toalha em cima da cama molhada. O jeito é bater nele, se você bater ele vai aprender. Então até quando a gente fala em voz alta soa tão absurdo. Imagina uma criança que está aprendendo, que está entendendo a vida. E se vocês pensarem bem, o bater não ensina nada, só deixa a gente mais confuso, porque o bater não está relacionado à ação. O bater é simplesmente assim, você fez algo de errado, você vai apanhar para aprender. E nós, como os animais, né, a gente é animal racional, mas a gente ainda é animal, a gente quer se proteger, a gente tem esse instinto de proteção, esse instinto de sobrevivência. Então muitas pessoas falam, não, depois que eu bati ele aprendeu. Ele não aprendeu, ele ficou com muito medo de você. E esse é uma resposta assim, então você fala, realmente, o comportamento parou. Mas por que ele parou? Porque ele tá com medo de você, porque ele não quer apanhar de novo. E a maioria das vezes ele ainda não aprendeu. Ou ele esconde, ou a criança mente, ou ela faz coisa no automático, no medo, na sobrevivência. Tipo, eu sei que se eu fizer aquilo, eu vou apanhar, então eu não vou fazer mais. Mas eles não entendem o porquê. E não é esse tipo de criança que a gente quer criar. A gente quer criar criança que entende as consequências. Porque no futuro ela vai ter que entender as consequências. Porque não vai ter mais pessoas batendo nela pra ensinar. Ele vai ter que entender as consequências por ele próprio. 99% das vezes que as crianças não estão se comportando, que as crianças estão fazendo algo de errado, ou birra, o pessoal usa muito essa palavra, tá fazendo uma birra, como se fosse de propósito, sabe? A criança não faz birra de propósito, é um grito de socorro, é um grito de, pelo amor de Deus, me ajuda a me controlar, ajuda a controlar as minhas emoções, me ajuda a aprender o que fazer nesse momento. E a gente precisa dessa inteligência emocional. E como que a gente vai ensinar as nossas crianças a ter inteligência emocional se a gente bater neles? Vocês entendem? A violência só ensina o medo. A violência não é usada em lugar nenhum. Até para os piores criminosos do mundo, o policial não pode tocar neles, o policial não pode pôr a mão neles. Eu sei que acontece, mas tá errado e é contra a lei. Então vocês entendem? Não pode, não pode. Então bater não é uma opção em nenhum caso. Porque bater é uma opção numa criança indefesa, pequena, uma criança sem experiência de vida. E eu sei que você que usa a palmada como disciplina não é uma má pessoa. Eu sei que você que usa a palmada como disciplina, você quer o melhor pro seu filho. Eu não tô em momento nenhum te julgando, falando, ai, olha que você é uma má mãe, um mau pai, você não sabe nada. Pelo contrário, eu sei que é algo desesperador. Assim, eu falo, eu quero o melhor pro meu filho. Eu quero que ele cresça bem, que ele cresça um homem, uma mulher, né, produtiva para a sociedade, que ele seja uma pessoa de respeito. Eu sei que é isso que você tá pensando. Então por isso mesmo que você tem que assistir esse vídeo, porque você merece o melhor para sua família e sua criança merece o melhor. E bater não é o melhor para ele, não é o melhor para você, porque como você se sente depois que você bate? Fala para mim assim, a sua sensação talvez não imediata, porque às vezes é de um alívio, mas como você se sente 5 minutos depois? É uma sensação gostosa? É uma coisa assim, não? Foi algo bom que eu fiz, eu acho que resolveu. Não, a maioria das vezes a gente se sente culpado, porque lá no fundo a gente sabe que não é a melhor opção. A gente tem que ser realista com as expectativas que a gente coloca em cima das nossas crianças. Hoje existe o Google, gente, o Google. Você coloca assim, o que uma criança de 2 anos sabe fazer? O que esperar de uma criança de 2 anos? Aí você vai ver que a criança de 2 anos não tem capacidade de lidar com sentimentos fortes e ela vai se jogar no chão. Porque isso é uma das coisas que colocaram aqui no meu Instagram. Ah, eu tenho que bater nela porque quando ela se joga no chão e faz birra. Imagina, quando a criança tá se jogando no chão é porque ela já não tem controle dela mesma, ela não tem controle do que fazer. Como que você vai ensinar ela o que fazer batendo nela naquele momento? Olha como é difícil, olha como é complicado e é confuso. Quando você bate na criança, de novo, você deixa ela muito mais confusa e não ensina.
Imagina o quão confuso é para uma criança que ouve da gente: eu te amo, você é maravilhoso, você é lindo, eu tô aqui para te proteger, eu tô aqui para te ajudar. E aí, lá no vamos ver, na hora que ela mais tá precisando, ela leva uma palmada. Imagina o quão confuso é para nossa cabeça. E as pessoas que falam: ah, eu apanhei e fiquei tudo bem, tem problemas às vezes com ansiedade, tem problemas com certos medos que eles não associam a apanhar na infância, mas que isso foi uma consequência. É a mesma coisa do marido que bate na mulher e fala que ele ama. Ele fala: eu sou apaixonado por você, você é uma maravilhosa, você é uma incrível. Aí no final do dia ele bate na mulher, fala: mas não faz sentido. Aí a gente começa a não amar nós mesmos, porque se ele fala que ele me ama, mas aí ele me bate, então quer dizer que amo só uma pessoa, porque ele me ama, então ele tá me batendo, então o problema sou eu. Você entendeu? Imagina, a criança vai pensar: o problema sou eu. Eu nasci errado, eu nasci torto. Porque se ela fala que ela me ama, que ela tá aqui pra me proteger e eu tô apanhando, deve ter algo muito de errado comigo. E imagina que tristeza pensar isso, uma criança que acabou de chegar ao mundo, uma criança completa, com vontade de aprender, com vontade de descobrir o mundo, falar: tem algo de errado comigo. E essa ser a mensagem desde quando ela for pequenininha. Não é triste? Gente, violência é violência. Ponto. Não dá pra justificar. Ah, mas isso que ele fez é muito errado. Ok. Quantas coisas a gente não faz errado? A gente merece apanhar? Muitas pessoas falam também assim: ah, e às vezes eu não sei o que fazer, eu quero resolver o problema rápido e quando eu bato, resolve. É isso que você quer pra sua vida? É resolver os problemas assim? Porque esse problema foi resolvido momentaneamente. É isso que seu filho merece? É isso que você merece? É isso que a sua família merece? Você só resolver esse problema momentâneo e deixa que eles se resolvem depois? É o nosso dever de encontrar alternativas para as palmadas. Nossas crianças merecem mais, gente. Eles merecem. Eles não escolheram estar aqui. A gente teve essa escolha de colocar eles no mundo. A gente tem que assumir essa responsabilidade. Nenhum dos nossos filhos pediram para estar aqui. A gente quis. E mesmo que foi por acidente, aconteceu. Você escolheu ter aquele momento, né, de intimidade que resultou o seu filho. Então, é sua escolha. O bebê tá aqui, a sua criança tá aqui. E é a sua obrigação fazer o melhor para ele. As crianças precisam sim de limites, elas precisam sim de consistência, elas precisam sim de amor, de carinho e de firmeza. Toda vez que eu falo que bater não é uma opção, automaticamente muitas pessoas falam: mas então vai virar um delinquente, então faz o que quiser, por isso que essa geração tá assim. Toda geração fala isso, né? Toda geração fala: ah, na minha época, blá 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 blá. E será que naquela época era mesmo aquelas mil maravilhas? Será que naquela época as crianças podiam se expressar? Será que naquela época as crianças não sofriam caladas, daí viravam adolescentes que sofriam com ansiedade e sofriam com muitos abusos, muitas coisas que não podiam falar? Eu sou tão grata hoje que a gente tem essa liberdade de conversar, essas conversas difíceis, que a gente tem acesso à informação, que a gente pode ler, que a gente pode estudar. Então, será mesmo que naquela época era melhor? É muito fácil a gente sempre culpar as outras épocas ou culpar a nossa atual situação. A nossa atual situação também está assim por nossa culpa. A gente tem responsabilidade, a gente tem que assumir a responsabilidade pelo que a gente faz hoje. Então a gente tem que olhar para dentro de casa. Nós merecemos mais, a nossa família merece. A gente só tem essa vida, a gente só tem hoje. Amanhã não é prometido. Olha o que aconteceu esse ano, olha doenças, quantas pessoas não se foram esse ano que a gente nem esperava, pessoas jovens. Amanhã não é prometido para nós, a gente tem hoje, a gente tem que resolver isso dentro da gente, falar: bater não é uma opção, não importa o quão desesperada você esteja, não importa o quão sobrecarregada, não importa o quão cansada, não importa, isso não é uma opção, bater não é uma opção. E sabe o que acontece? Quando a gente normaliza o tapinha ou normaliza a violência devagarzinha, é só um tapinha, é só pra ele ele não entende nada, não importa, bater é bater. E aí o que acontece? Chega um dia na hora da raiva, chega um dia na hora de uma turbulência assim, porque o tapinha foi ok, pode ser que se escale para algo maior e aconteça um caso
horrível que foi com esse menino Henry. Eu não falei sobre isso aqui ainda, mas assim, eu não sei a situação, não sei o que foi, mas a maioria das vezes que acontecem essas tragédias, eles não têm a intenção de chegar nesse ponto, de matar, mas acontece, vocês entendem? Então, não é uma opção, bater não é uma opção. Pensa comigo, como que a gente vai ensinar para os nossos filhos que a agressão não resolve o problema? Como que a gente vai ensinar eles na escola que agredir o amiguinho não vai resolver o problema? Como a gente vai ensinar as nossas crianças que bater na professora é errado? Como a gente vai ensinar os nossos filhos, quando virarem homens ou mulheres, que bater no marido ou na mulher não vai resolver o problema? Como a gente vai ensinar nossas crianças a regularem as próprias emoções? Como a gente vai ensinar as nossas crianças a ter saúde mental, a se reconhecer, a se entender, a se olhar para dentro? Como a gente vai ensinar para as nossas crianças que eles são amados incondicionalmente? Como a gente vai ensinar para as nossas crianças a não descontar as nossas próprias frustrações nos outros? Ou até mesmo quando eles virarem pais, quando eles virarem mães, como a gente vai ensinar eles a não descontarem as próprias frustrações nos próprios filhos? É sendo exemplo. Eu sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil, e eu não tô falando aqui porque, eu sou boazona. Não, é um trabalho, é um propósito, é um exercício e que a gente tem que fazer com nós mesmos. Eu não nasci assim, é uma coisa que eu venho ao longo dos anos, eu estudo, eu tento melhorar, eu tento pensar como eu posso ensinar meus filhos a ser melhores, como eu posso ensinar eles a ter uma conversa construtiva, como eu posso ensinar eles a brigar. Eu falo que quando eu e o Ricardo briga aqui em casa, eles estão aprendendo a brigar. Eu e o Ricardo discute, a gente tem divergências e eles estão nos ouvindo, eles estão nos observando como que a gente briga na frente das crianças, para as nossas crianças também aprenderem a brigar. Porque todo mundo tem sentimento de raiva, frustração, nervoso, desespero, tá cansado, todo mundo sente as mesmas emoções. Cabe a nós ensinar eles a lidarem com essas emoções de uma forma construtiva. Vocês entendem? Então, como que dá esse limite para as nossas crianças? Eu vou abrir aqui algumas coisas que vocês falaram que era ok bater na criança quando isso acontecesse. Eu vou dar sugestões para vocês, vou falar o que a gente poderia fazer ao invés disso, tá bom? Uma mensagem falou assim: quando você já falou 1000 vezes, explicou, desenhou e mesmo assim não obedece. Imagine só a idade da criança, imagine só quanto a gente precisa de repetição para aprender algo na vida. O que você aprendeu hoje, você aprendeu do dia para noite? Quantas vezes as pessoas tiveram que falar para vocês as mesmas coisas? Vocês entendem? A repetição é a forma que a criança aprende. E às vezes a gente não está comunicando de uma forma efetiva, às vezes a gente tem que mudar o jeito de falar, a gente tem que mudar a estratégia. Existe sim uma forma de falar diferente e de ser mais eficaz. Lembra, a hora que você bate, você está criando medo. Aí você vai parar sim o comportamento, mas você não vai ensinar. Essa eu acho interessante, depende da idade. Tem criança mais velha que sabe muito bem o que está fazendo. E os adultos? Eles não sabem o que estão fazendo? E às vezes fazem coisa errada? Muitas vezes fazem coisa errada. Eles merecem apanhar? Imagina no Big Brother, né? O Big Brother é uma coisa que tem uma extensão muito grande, né? Um alcance muito grande. Quando ocorre o conflito lá dentro e alguém parte pra cima pra bater, e aí? Não tá errado? Não causa uma grande comoção? Por que dependendo da idade da criança é ok bater? Vocês entendem? Me ajuda, pensa comigo, assim, vamos fazer uma autocrítica, assim, uma autoanálise, de verdade, eu não tô dando lição de moral pra ninguém, é pra gente refletir mesmo, a gente falar, pera, eu nunca pensei dessa forma antes, peraí, não, talvez exista um problema aí. A maioria dos comentários tá isso. Quando eu já falei 1000 vezes e aí a paciência vai embora, daí apanha. Imagina só, você falou 1000 vezes e não resolveu e aí a única chance é bater. Imagina uma professora numa sala de aula. Imagina se a professora do seu filho. Imagina só a professora do seu filho. Eu fui professora. Eu tinha que lidar com muitas crianças. Imagina lá, dia sim, dia não. Joãozinho, lava a mão depois de ir no banheiro. Joãozinho, lava a mão depois de ir no banheiro. Joãozinho, lava a mão depois de ir no banheiro. Não lavou a quinta vez? Aí eu dou um tapa bem forte na mão dele e falo, agora você vai aprender a lavar a mão. E aí, como que você ia gostar que eu, professora do seu filho, desse um tapão na mão do seu filho para ele aprender a lavar a mão? Como que a gente poderia fazer diferente? O que eu faria se esse fosse o caso? Colocaria um lembrete, um post-it no espelhinho. Quando você vai em restaurante aqui ou shopping, sempre tem um lembrete ali no espelho para todos os adultos. Lave as mãos depois de ir no banheiro. Tem
um lembrete ali. Ou faria uma atividade com eles, colocaria um glitter na mão. Vocês já fizeram essa atividade? Passa glitter na mão e faz você dar a mão pro outro, assim, pro seu amigo, pro seu irmão e tal, pros seus amigos da classe, cada um dá mão de glitter, aí vê o quanto o glitter se espalha e fala, tá vendo? Esses são os bichinhos que ficam na nossa mão depois que a gente vai no banheiro e a gente acaba espalhando para todo mundo e deixa todo mundo doente. Então, vamos lembrar de lavar a mão? Então existe sim outras formas, é que às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente não sabe, às vezes a gente desistiu, às vezes a gente tá pensando em outra coisa, então é mais fácil bater. Então talvez seja mais fácil bater, mas não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Esse daqui é o clássico, ó. Já aconteceu de crianças cuspir, mostrar a língua. Não é um comportamento natural das crianças? Quantos de vocês já não cuspiram, já não mostraram a língua? Sabe o que eu fazia nas escolas? As crianças que cuspiam, eu falava, você tá com vontade de cuspir, né? Eu tô vendo. Então, ó, tá aqui pegava um lencinho, ó, tá aqui um lencinho, no lenço você pode cuspir, mas fora dele não. Então eu deixava a criança cuspir, mas tinha que ser com uma condição. E aí eles perdiam o interesse. E aí você vai falar, não, mas se ele não parar? Aí a gente procura outro lugar. Ó, então você pode cuspir aqui no baldinho, mas cuspir fora não. Mas ele continua a cuspir, então fala, ó, então eu vou deixar você aqui no banheiro pra você cuspir na pia. Aqui você pode, lá não. E eles param, gente, eles param. Se você colocar ele, né, aqui, ó, vou colocar você aqui no canto com um balde. A hora que você terminar de cuspir, você pode vir e se juntar a gente. Ele vai querer parar, entendeu? Porque ele não vai ter atenção. A criança continua o comportamento porque ela tá ganhando alguma coisa com aquilo. E a maioria das vezes a criança quer atenção, mesmo que seja atenção ruim. A criança, quando ela não consegue atenção por uma coisa boa que ela faz, ela começa a fazer coisas ruins inconscientemente para ganhar atenção. Não é de propósito, eles não são malvados, eles não são pessoas ruins. As crianças não são ruins, gente. Elas começam a descobrir como fazer coisas para chamar a nossa atenção para uma necessidade que elas têm. Toda vez que a criança tem um tipo de comportamento inadequado, ela tá tentando comunicar alguma coisa pra gente. E é nosso papel descobrir o que é. Meu filho é muito teimoso, socorro, dá vontade de bater toda hora, ele é muito chorão. Imagina se quando a gente chora, alguém viesse bater na gente. Imagina assim, você tá chorando, você tá com dificuldade de se expressar, você não sabe nem o que você quer e alguém fala, você não sabe o que você quer, você vai apanhar. Você vai apanhar porque daí você vai aprender o que você quer. Como, né? Vocês entendem? E eu tô falando isso, gente, sério, pra gente abrir a cabeça, pra gente pensar diferente. Eu não tô criticando você que mandou essa mensagem aqui. Tô falando pra gente pensar diferente. Outro falou assim, normalmente eu bato no impulso, fico tão estressada que quando vejo já foi. Pensa assim, não é uma opção. Não é uma opção. Bater não é uma opção. E aí quando vira aquele impulso, você se retira. Pega um saco de pancada, pega um saco de boxe, tem aí, né, aqui um saco, sei lá, uma almofada, bate em alguma coisa, a gente precisa extravasar. Nossa, quantas vezes já peguei o travesseiro e queria dar um grito e dá vontade. A gente tem esses impulsos mesmo, mas bater não é uma opção, porque a gente vai estar ensinando para a criança que bater é uma opção. Ó, depende muito. No momento, por exemplo, depois de falar 3 vezes, ele tacou o carrinho no espelho com raiva. Imagina, quando a gente... Esse é o problema, a gente também não vê a nossa parte. A gente dá muita chance, às vezes, para as crianças. A gente fica assim, fulano, para de jogar o carrinho. Fulano, para de jogar o carrinho. Fulano, para de jogar o carrinho. Que incentivo a criança tem de parar de jogar o carrinho? Tipo, minha mãe tá ali, tá longe. A criança não veio aqui pra ser nossos cérebros. Pra tipo, claro, mamãe, com certeza eu vou parar de jogar o carrinho, tá bom? Não, eles estão testando, eles estão explorando. Faz parte da vida deles isso. Então a gente tem que ser mais assertivo. É aí que é dar o limite. Quando você fala, Flávio, você fala de dar o limite, você é muito mole. Não, aí é que dá o limite. A criança jogou o carrinho uma vez e você não acha que é seguro, não acha que é bom, vai quebrar o espelho, você vai lá e vai falar assim, filho, jogar o carrinho, se você jogar o carrinho ali vai quebrar meu espelho que eu trabalhei muito duro pra comprar. Não joga o carrinho porque senão você não vai poder brincar com ele. Na segunda vez que ele jogar o carrinho, porque ele vai jogar, você vai tirar, fala, filho, a mamãe falou que isso vai quebrar o espelho, eu não quero que quebre a nossa casa. Eu vou guardar. Quando você estiver pronto, eu te devolvo. E você guarda o carrinho e aí quando a criança falar, eu tô pronto pra brincar sem jogar, aí você dá. Se ele jogar mais uma vez, que às vezes acontece, você fala, agora eu vou guardar o carrinho por hoje porque você não tá pronto. Pensa aí, amanhã a gente tenta de novo, tá bom? Eu uso demais essa fala e eu vou deixar um link aqui desse vídeo, chama
vamos tentar de novo, porque aí a gente dá a chance para a criança tentar de novo, a gente dá a chance para ela aprender e falar, eu posso fazer diferente, eu posso tentar fazer melhor. Tem tanta mensagem aqui, eu vou continuar esse diálogo, eu vou responder um pouco lá no meu Instagram também, mas eu quero deixar vocês com essa mensagem, assim, eu quero deixar vocês com uma mensagem de amor, de carinho, de acolhimento, sabe? Eu sei que nos foi ensinado que bater é ok, nos foi ensinado. Nossa, a Bíblia fala que para bater é só aquele verso lá que pode ser interpretado de tantas formas. Deus quer paz, Deus é amor, Deus é paz. Deus quer paz dentro dos nossos lares. Bater traz angústia, bater traz tristeza para os dois lados. E os nossos filhos confiam na gente, os nossos filhos amam a gente de uma forma tão forte, tão intensa que é difícil explicar. É muito difícil explicar. Os piores pais do mundo, os que existem pais ruins, a gente sabe, né, por inúmeras consequências da vida, mas existem pais ruins. Os filhos ainda querem ficar com eles. Tem muitos pais que fazem os filhos sofrerem, os filhos amam eles incondicionalmente. Quando crianças, né? Depois a gente muda, depois a gente entende. Mas quando criança, a criança quer ter o pai, ela tem essa necessidade. E aí o que acontece? Quando o pai bate demais, quando o pai bate muito, a criança para de gostar dela mesma. A criança para de se ver como uma pessoa importante. Como eu falei no começo do vídeo, ela fala, tem alguma coisa de errado comigo. Se meu pai me bate tanto é porque eu não sou tão bom assim. E ela começa a acreditar nisso. Então a gente consegue fazer melhor. Eu tô aqui para ajudar vocês. Tem muitos recursos online hoje e a gente vai falar mais sobre isso. Me manda uma mensagem, deixa os comentários aqui. Eu tenho um grupo fechado no Facebook, chama Rede Flávia Kalina, que é um lugar de muito acolhimento, muito gostoso, que as mães e pais trocam muitas mensagens lá também. A gente consegue fazer diferente. Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo fez alguma diferença na sua vida ou te fez pensar um pouco diferente, deixa o joinha aqui, se inscreve no canal e, por favor, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar, que possa ser algo bom para ela ou para ele, e que a gente possa continuar esse diálogo, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!